Grêmio e Corinthians sondaram Wagner Love, mas o atacante voltará para a Turquia. Essa é a apuração da nossa equipe Fox Sports. Então, 3 times que disputam a Conmebol Libertadores de 2018 buscaram informações sobre a situação do jogador, mas a resposta a todos foi a mesma. Ao que tudo indica, Wagner Love não voltará ao Brasil. E a gente vê aí que Flamengo, Grêmio e Corinthians são 3 equipes que perderam, né, seus centroavantes titulares. No caso do Guerreiro, do Flamengo, né? Ele é um jogador que está agora punido, suspenso pela FIFA, mas em breve estará de volta. O Flamengo claramente já foi atrás de um centroavante para ocupar essa vaga. O Grêmio perdeu o Barros, o Corinthians perdeu o Jô. Por enquanto, então, Wagner Love segue na Turquia. Ele viveu um momento difícil no Corinthians em 2015, mas terminou o ano muito bem. Ele demorou para encaixar, mas quando encaixou foi bem naquele título brasileiro do Corinthians em 2015 e foi para a Turquia e vive uma boa fase na Turquia, tanto que ele renovou o contrato recentemente, mais 3 anos de contrato com o clube turco por onde ele joga. Então agora é hora de Wagner Love seguir a vida dele na Turquia e até as sondagens para o Wagner Love voltar, ou até as especulações para ele voltar, ganharam força com uma foto que o Imperador postou com ele. O Adriano Imperador postou no Instagram uma foto com Wagner Love, dizendo ali que era o Império do Amor, uma dupla que fez sucesso no Flamengo, né, em 2009, 2010. Então essa foto acabou alimentando uma esperança principalmente nos flamenguistas, mas por enquanto Wagner Love é jogador do clube turco, que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco a gente vai lembrar. Tá, peraí. Não, também não. A produção vai lembrar a gente, que agora eu já tô... Bom, enfim, vamos com pergunta enquanto a produção vai passando pra gente, a gente vai colando aqui no ponto. Vocês vão responder essa pergunta que está na parte de baixo da tela. Você aceitaria o Wagner Love no seu time? Você acharia uma boa ideia? Hashtag BTF sim, hashtag BTF não. Nós estamos falando de Flamengo, Grêmio e Corinthians, mas qualquer torcedor de qualquer equipe pode participar respondendo essa pergunta. Você acha que seria uma boa Wagner Love no seu time? É pelo Twitter, é por essas 2 hashtags, essas 2 opções. Hashtag BTF sim, hashtag BTF não queria o Wagner Love na minha equipe, ok? Então já a gente mostra a opinião de vocês. É verdade, tem Legal. 140 caracteres, então sem miséria, tá, gente? Aqui vocês vão gastar pouco essa hashtag BTF sim ou não, então já se justifica também. Eu ia chutar esse, sabia? Ah, é? É, mas agora eu tô confundindo. Enfim, depois eu explico a confusão. da Turquia. São nomes mais complicados lá na Turquia. A gente acaba confundindo um pouco, mas é o clube do Wagner Love, onde ele atua atualmente e deve retornar agora, depois dessa intertemporada, pra seguir no futebol turco. Então você responde pra gente, hashtag BTF sim ou hashtag BTF não, mas justifica se você quer o Wagner Love, por quê? Se você não quer, por que também? Responda. Igual na escola, Helena Calil, quando você tinha que responder sim ou não, e o professor pedia ali na pergunta, diga sim ou não e justifique a sua resposta. Pra muita gente era morte, né? Gostava só de fazer o xizinho ali no múltipla escolha. A chance é de 50% de acerto. Né? Exatamente. É mais difícil quando você tem que dissertar. Mas é isso. É você participando aqui com a gente por essas 2 hashtags e se justificando também. Vamos falar um pouquinho sobre Flamengo. Vamos ver como estão as atividades no CT Ninho do Urubu. Boa tarde, Fox. Quarta-feira de muito calor no Rio de Janeiro, mas também de treino aqui no CT Ninho do Urubu. Atletas da base e os atletas que voltaram de empréstimo seguem trabalhando por aqui, já sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani. O time principal do Flamengo se representa só no sábado. E aí é quando a gente vai ter pela primeira vez a oportunidade de ver os atletas trabalhando já em 2018 e agora já sob o comando de um novo treinador. Nesta quarta-feira, 2 nomes agitaram a torcida rubro-negra. Um que sai, outro que chega, possivelmente. Quem está para sair é o argentino Mancoejo, que tem o interesse do Cruzeiro. Desde que chegou ao Flamengo em 2016, ele teve algumas oportunidades, mas com o técnico Muricy Ramalho. Novos ares para a temporada 2018. O Flamengo quer que o Cruzeiro pague ainda aquela parcela que falta ser quitada junto ao Independiente da Argentina, cerca de 18. O Flamengo quer que o Cruzeiro pague ainda aquela parcela que falta ser quitada junto ao Independiente da Argentina, cerca de 2 milhões de reais. E envolvendo jogadores na jogada, também não está descartada esta possibilidade. Agora, o principal nome que agitou a torcida é de Wagner Love. Atualmente, ele está no futebol turco, mas vê com bons olhos um retorno à Gávea, depois de 6 anos. Em 2012, ele acabou deixando o Flamengo no início da gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mas agora, quem sabe, pode voltar. E muito se deu por uma foto postada ao lado do Adriano, o Imperador, que ainda deixou uma legenda para matar a saudade de todo o torcedor. O Império do Amor. E ontem, durante a entrevista coletiva de indefinida, e falou ainda em cerca de 3
ou 4 reforços. Eu acho que o Adriano teve uma passagem brilhante dentro do Flamengo. Cerca de 3 ou 4 reforços. Eu acho que o Adriano teve uma passagem brilhante dentro do Flamengo, marcante, tá? Tanto é que o grande ídolo, o Zico, ele é o imperador. Então ele marcou também. Mas isso é uma questão de planejamento, uma questão de observação, questão de consenso, né? Bom, primeira parte do Paulo, a gente tem a expectativa sim que de uma vez por todas ele seja absolvido. Então por isso é nossa obrigação, até por uma questão de precaução, tentarmos uma solução que seja de talvez trazer um jogador um pouco mais experiente para essa função e aguardar o desfecho do Paulo. E nós vamos buscar as nossas possíveis 3, 4 peças aí para que... Ex-Grêmio e que hoje defende o Hamburgo da Alemanha. Com a saída do Márcio Araújo para Chapecoense e com a possível saída de Rômulo, abriria espaço no setor de meio-campo. Hamburgo da Alemanha. Com a saída do Márcio Araújo para Chapecoense e com a possível saída de Rômulo, abriria espaço no setor de meio-campo e o Wallace, que tem apenas 22 anos, pode vir a ser mais uma contratação para a temporada. Do Rio de Janeiro, João Venturi para os canais Fox Sports. Tá aí. Você lembra na segunda-feira que a gente falou? O quê? Que a gente ofereceu aqui uma barca do Flamengo, que o Flamengo estava pensando em suas dispensas na temporada 2018. A gente até contou com a participação de vocês pela nossa hashtag BotaDeFox para saber qual de cada um dos jogadores que nós mostramos você, de casa, gostaria no seu time. Lembra disso? Exatamente. Era o Gabriel, o Rafael Vaz, olha aí na tela, o Mancoejo e o Muralha. O Gabriel acertou com o Sport Recife, vai jogar no Leão da Ilha nessa próxima temporada, ou nessa temporada que está começando, e o Mancoejo está muito próximo de acertar a vida dele com o Atlético Mineiro. A gente está aguardando, talvez até ainda hoje, a gente tenha o anúncio do Mancoejo no Atlético Mineiro, o argentino canhoto, que não teve tanto espaço, uma sequência, né, no Flamengo. Até o Reinaldo Rueda chegou a utilizá-lo na chegada dele, logo que ele chegou ao Flamengo, mas ele acabou não tendo uma sequência, né, com o próprio Rueda, então é um jogador que está no mercado agora do Flamengo. Resta saber, Rafael Vaz e Muralha, qual será o destino desses dois jogadores. Eu acabei aqui de confirmar uma pergunta até que o Gustavo Ribeirão fez para mim durante a reportagem. É empréstimo mesmo do Gabriel por 1 ano para a equipe do Esporte. Vamos para Santos? Vamos. É uma situação que tem sido recorrente. A gente não está vendo tantas negociações em definitivo, compra de jogadores de direitos econômicos e federativos por conta da crise financeira que os clubes passam, né? Na base do troca-troca ou dos empréstimos, a gente tem visto as equipes se reforçarem ou contratarem jogadores agora para a temporada 2018. Sabe quem está chegando ao Santos? Quem? Romário. Qual? Não é o baixinho.